Manos e manas, o pastor Valmor foi diagnosticado com a Covid-19, está relativamente bem em casa. A esposa e suas duas crianças farão os exames para saber se também estão contaminados. E ele mesmo orientou a missão de Jardim das Hortênsias, já que estava fazendo os seus cultos presenciais, que suspendessem os mesmos até o final do mês. Nosso irmão Elival precisou ser entubado por causa da Covid-19. A nossa irmã, a sua esposa, já estava entubada, mas ele ainda não. Estava em estado grave, mas sem necessidade da intubação, mas agora ela aconteceu. Busquemos, irmãos, o Senhor mais uma vez por causa deles. Nossa irmã Nívia nos avisou de que o Ricari não foi diagnosticado com a Covid-19, ainda que continue com os sintomas parecidos, mas já apresentando melhoras. Oremos. Continuemos em nossas orações a ajudar a família da nossa irmã Creuza Bernardes a levar essa tão pesada carga e com eles continuarmos a clamar pela vida da nossa irmã, na certeza de que, como sempre, a palavra de Deus será a palavra final e a melhor para nós todos. O irmão Elmar já está em casa, precisou ser tratado de cálculos renais, mas está bem. Raquel, minha filha, voltou ontem do hospital após a sua segunda internação, agora por causa de problemas na vesícula. Está naturalmente fragilizada, por isso meio isolada, né? Mas está aliviada. Queridos e queridas, as atitudes de Deus, impossíveis de serem totalmente entendidas, mas que sempre trazem para nós o que precisamos entender, aprender e, à luz delas, como é que temos de viver, tem em meio a elas a importância que Deus dava aos símbolos no Antigo Testamento. O abençoar e santificar o sétimo dia, simbologia da criação inicial, por exemplo. A simbologia do dízimo como a expressão da declaração de que o que recebemos e temos em termos de manutenção e bens são bênçãos de Deus. A simbologia da circuncisão dos meninos hebreus no 8º dia após o nascimento. A permissão da simbologia da imagem da serpente na caminhada pelo deserto para livrar da morte os que eram picados pelas cobras, as ricas simbologias dos ofícios e roupas sacerdotais e a não menos rica, simbologia do Templo de Jerusalém. São todas elas e outras que poderão ser encontradas, como quase tudo no Antigo Testamento, nos falando, na verdade, da figura de Jesus, ou das realidades que encontram em Jesus Cristo os seus significados plenos. A simbologia do sétimo dia, o dia do sábado, que significa descanso, prefigurava o descanso de nossas almas em Cristo Jesus e a mudança radical que esta mudança sempre implica. Por isso, a simbologia do sétimo dia, como uma espécie de memorial do final da criação de um mundo que foi, no entanto, estremecido pelo pecado, vai dar lugar à simbologia não mais por meio de um dia, que é o último da semana, mas a simbologia do primeiro dia, o domingo, por causa da ressurreição do Senhor Jesus, sem a qual a nossa fé é totalmente vã, e que é a marca da recriação do mundo, do eis que faço nova todas as coisas, que há de ser a realidade a se completar nos novos céus e na nova terra. A simbologia do dízimo, que em Cristo, o fim da lei, isto é, de tudo que no Antigo Testamento se cumpriria em Cristo, deixa de ter o seu aspecto punitivo, porque na lei o não dizimar era roubar a Deus, e isso era trazer desgraças para a vida pessoal, para a vida familiar. Só que isto em Jesus Cristo assume o seu aspecto de gratidão, de expressão de amor, de consciência do privilégio de que com os nossos recursos nós também trabalhamos para manter a obra de Deus. Não é mais o medo das ameaças do devorador ou coisa semelhante que nos faz dizimar. Nós dizimamos por amor. Por isto também dizimamos com prazer e alegria. Nós dizimamos por causa dele, Jesus Cristo. A simbologia da circuncisão, que só podia ser ministrada aos meninos numa demonstração de que os pecados obrigavam a lei de Deus, boa, santa e justa, ser seletiva, separar, em Jesus Cristo, nele em Jesus Cristo, se cumpre para sempre
o sentido real e completo da circuncisão ao ser ele circuncidado por nós todos. Nele, Jesus, o ideal de Deus de que no meio do seu povo não deve existir uma elite, uns com mais direitos, outros com menos direitos, faz com que a circuncisão seja então substituída pelo sangue do Calvário, de forma que, se tornando na circuncisão do Espírito, ela permite em Cristo, em termos de valor espiritual, a verdade vivendo em nós de que em Cristo, então, não há homem e nem mulher. Gálatas 3, 28. A simbologia da imagem da serpente, desgraçadamente depois transformada em objeto de culto, era a simbologia da cruz, aonde Satanás, a serpente, morderia o calcanhar de Jesus, mas teria sua cabeça para sempre esmagada por ele, o Senhor. Era então a simbologia da cruz fincada no topo do mundo, fincada no topo da história. As simbologias do sacerdócio e do templo irão encontrar nele, em Jesus Cristo, o fato de que nele e por causa dele, todos nós somos agora feitos sacerdotes e nós nos tornamos também no santuário, ou seja, no templo do Espírito Santo de Deus. Deus criou o ser humano, irmão e irmã, Deus criou o ser humano com necessidades de símbolos e nós continuamos a ter essas necessidades. Por isso, os países têm as suas bandeiras, têm os seus brasões, seus hinos, por isso as empresas têm os seus símbolos. O problema dos símbolos dentro do contexto eclesiástico é quando eles se tornam fins em si mesmos. E aí, em determinadas comunidades eclesiais, tragicamente, passam a ser cultuados. O símbolo da cruz, por exemplo, é para ser, usando-se as palavras do Dr. Martinho Lutero, um tapa no nosso rosto para nunca nós nos esquecermos do preço da nossa redenção. O símbolo do pão e do conteúdo do cálice na ceia do Senhor, conquanto não possam ser meros símbolos pelas mensagens que trazem em si, não significam eles que o mesmo, não significam eles o sermos então forçados a ficar sem eles por essa ou aquelas razões, que por causa disso nós ficaremos então privados da graça que eles lembram que foi nos dada, não é, pelo sacrifício do corpo e do derramamento do sangue do nosso Salvador e Senhor absoluto. Nunca nos esqueçamos de que os símbolos determinados e permitidos por Deus sempre tiveram a função de declarar a alto e bom som o que está lá em Levíticos 26, 12, quando Deus disse ao povo de Israel: andarei entre vocês e serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. Quando isto é percebido, sentido, experimentado, especialmente neste mundo, quando ele é perverso, é injusto, é doentio, nós nos tornamos então, irmãos, nos símbolos vivos da graça de Deus que tem um nome, Jesus Cristo. Eu aprecio símbolos nas igrejas, os irmãos sabem, né? Em relação a isso, nós temos uma cruz no púlpito, eu gosto de usar a cruz no bolso das minhas camisas ou nas gravatas, não é? Mas eu me recuso, temos lá 3 Bíblias abertas, não é? Também em nosso templo, mas eu me recuso a permitir que qualquer símbolo deixe de ser isto, uma lembrança de que o Senhor anda entre nós, e é o nosso Deus, porque nós somos dele, e que esta verdade, da qual nós não podemos abrir mão, é que nos dá a convicção de que nós não seremos derrotados, mas de que nós seremos sempre mais do que vencedores. Certos de que, quando dissermos a Deus, quando dizemos a Deus, na pessoa do Pai, olha, Senhor, quão grande é o mar, quão grande é o mar, papai, e quão pequenos são os nossos barquinhos, nós falamos assim na certeza, na convicção de que Ele sempre nos fará perceber que caminhando por sobre este mar está a presença dEle no nosso Senhor e Salvador absoluto Jesus, nos dizendo ao entrar em nossos barquinhos: não tenham medo, não tenham medo, não tenham medo.